A pelagem dos lobos varia dependendo da subespécie e da região em que vivem. A maioria dos lobos tem pelagem densa e dupla, com uma camada interna macia e uma camada externa mais grossa, que protege contra o frio e a umidade. As cores da pelagem podem variar do branco ao preto, passando por várias tonalidades de cinza, marrom e vermelho. Lobos machos tendem a ser maiores que as fêmeas, em média. Os machos pesam entre 30 e 80 kg, enquanto as fêmeas pesam entre 25 e 55 kg. O comprimento total, incluindo a cauda, pode variar de 1,2 a 2 metros. Lobos têm olhos de cor âmbar ou dourada. Eles têm uma visão noturna excelente, o que os ajuda a caçar à noite. Sua visão diurna é menos desenvolvida que a dos humanos, mas são capazes de detectar movimento grandes distâncias. O sentido do olfato dos lobos é altamente desenvolvido, sendo cerca de 100 vezes mais sensível que o dos humanos. Eles usam o olfato para localizar presas e se comunicar com outros membros da alcateia. A audição dos lobos também é aguda, permitindo que detectem sons a uma distância de até 10 km em condições favoráveis. Uma alcateia de lobos é liderada por um par-alfa, composto pelo macho e pela fêmea dominantes. Abaixo deles estão os betas, lobos de posição intermediária, e os ômegas, os de posição mais baixa. Os alfas tomam as decisões sobre caça, reprodução e movimentação da alcateia. A hierarquia dentro da alcateia é mantida através de rituais de submissão e dominância, que incluem posturas corporais, expressões faciais e vocalizações. A posição de um lobo na hierarquia pode mudar com o tempo. Lobos são animais altamente cooperativos, eles caçam em grupo, cuidam dos filhotes coletivamente e defendem seu território juntos. A cooperação é crucial para a sobrevivência da alcateia. Lobos usam uma variedade de sons para se comunicar, incluindo uivos, latidos, rosnados e ganidos. O uivo é a vocalização mais icônica e é usado para reunir a alcateia, marcar território e comunicar a presença a outros lobos. Lobos têm uma ampla gama de expressões faciais e posturas corporais que transmitem informações sobre seu estado emocional e intenções. Por exemplo, um lobo que mostra os dentes e levanta os pelos do pescoço está exibindo agressividade. Lobos marcam seu território com urina e fezes, que contêm informações químicas sobre a identidade, estado reprodutivo e hierarquia do lobo. Essas marcas ajudam a evitar confrontos com outras alcateias. Lobos são extremamente adaptáveis e podem viver em uma variedade de ambientes, desde florestas densas até tundras áridas e desertos. Sua capacidade de se adaptar a diferentes climas e disponibilidades de presas é uma das razões para sua ampla distribuição histórica. Embora preferencialmente caçadores de grandes ungulados, lobos podem adaptar sua dieta conforme a disponibilidade de presas. Eles podem comer pequenos mamíferos, aves, peixes, insetos e até frutas e vegetais em tempos de escassez. Os lobos são fascinantes pela complexidade de suas interações sociais e habilidades de sobrevivência. Os lobos originalmente tinham uma distribuição global no hemisfério norte, abrangendo a América do Norte, Europa, Ásia e o Oriente Médio. Eram encontrados em quase todos os tipos de habitat, desde florestas densas até tundras abertas. A expansão humana, a caça intensiva e a destruição de habitats reduziram significativamente a distribuição dos lobos. Em muitas áreas, eles foram exterminados ou suas populações foram drasticamente reduzidas. Os lobos são encontrados principalmente no Canadá e no Alasca, com populações menores em algumas partes dos Estados Unidos, especialmente nas montanhas rochosas, nos Grandes Lagos e no noroeste do Pacífico. Populações de lobos ainda existem na Península Ibérica, Escandinávia, Itália, Balcãs e partes da Europa Oriental, como Polônia e Romênia. Em algumas áreas, como Alemanha e França, os lobos estão retornando lentamente graças aos esforços de conservação. Lobos são encontrados em diversas regiões da Ásia, incluindo a Rússia, Mongólia,
Índia e China. A subespécie do lobo tibetano é encontrada nas regiões montanhosas do Tibete. Populações de lobos estão presentes em países como Israel, Arábia Saudita e Turquia, embora enfrentem ameaças significativas devido ao conflito com humanos. Lobos podem viver em florestas boreais, temperadas e tropicais. As florestas fornecem cobertura para caça e abrigo. Na tundra ártica e subártica, os lobos sobrevivem caçando grandes herbívoros, como caribus e bois almiscarados. O clima frio e a paisagem aberta exigem grandes territórios para sustentar a alcateia. Lobos habitam regiões montanhosas, onde encontram presas adaptadas ao terreno acidentado. A altitude oferece refúgio contra a atividade humana, embora menos comuns. Lobos podem ser encontrados em regiões desérticas, onde a escassez de água e a disponibilidade limitada de presas apresentam desafios significativos. Eles são adaptados para viver em condições áridas e podem percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Lobos precisam de grandes áreas territoriais para caçar e se reproduzir. O tamanho do território varia dependendo da disponibilidade de presas e da densidade populacional de lobos. Territórios podem variar de 50 km² em áreas ricas em presas a mais de 1.000 km² em regiões mais áridas. Presas. A disponibilidade de presas é um fator crucial na escolha do habitat. Lobos preferem áreas onde podem encontrar grandes herbívoros, como cervos, aos exibizões, mas também se adaptam a comer presas menores quando necessário. Vegetação densa e terrenos acidentados fornecem cobertura para caça e proteção contra predadores e humanos. As áreas com boa cobertura ajudam a aumentar o sucesso na caça e a sobrevivência dos filhotes. Em muitos países, os lobos são protegidos por leis de conservação que proíbem a caça e incentivam a preservação de habitats. Em algumas regiões, projetos de reintrodução têm sido implementados para reestabelecer populações de lobos. Por exemplo, nos Estados Unidos, lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone, resultando em benefícios ecológicos significativos. A conservação dos lobos muitas vezes enfrenta desafios devido a conflitos com a atividade agrícola e pecuária. Programas de compensação e educação são utilizados para mitigar esses conflitos e promover a coexistência. Como predadores de topo, os lobos desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas. Eles ajudam a controlar as populações de herbívoros, prevenindo a superexploração de vegetação e promovendo a biodiversidade. A presença de lobos pode desencadear efeitos cascata positivos em um ecossistema. Por exemplo, a reintrodução de lobos em Yellowstone levou a mudanças no comportamento de alces, que por sua vez permitiram a regeneração de vegetação ribeirinha e o aumento da biodiversidade. Os lobos são animais incrivelmente adaptáveis, capazes de sobreviver em uma ampla variedade de habitats, mas dependem de grandes territórios e de uma boa disponibilidade de presas. Esforços de conservação são essenciais para garantir a sobrevivência desses magníficos predadores e a saúde dos ecossistemas que eles habitam. Uma alcateia típica é composta por um par reprodutor alfa, o macho e a fêmea dominantes, seus filhotes e outros lobos subordinados, que podem incluir jovens de anos anteriores e, às vezes, lobos não relacionados. O tamanho da alcateia varia de 2 a 15 membros, dependendo da disponibilidade de presas e do tamanho do território. O macho e a fêmea alfa são os líderes da alcateia. Eles tomam as principais decisões sobre caça, movimentação e reprodução. Sua posição é mantida através de demonstrações de dominância e submissão por parte dos outros membros da alcateia. Abaixo dos alfas estão os betas, que são lobos de alta posição, subordinados diretamente aos alfas. Eles podem atuar como líderes secundários e ajudar mais baixa na hierarquia da ordem. Eles podem ser alvos de comportamento agressivo dos outros membros, mas também desempenham um papel importante na redução
redução de tensões dentro da alcateia, agindo como amortecedores sociais. Os uivos são usados para reunir a alcateia, marcar território, localizar membros dispersos e comunicar-se com outras alcateias. Um uivo pode ser ouvido a até 10 quilômetros de distância. Lobos podem latir como uma forma de alerta ou defesa. Rosnados geralmente indicam agressão ou dominância, enquanto ganidos podem expressar submissão, medo ou dor. Lobos usam uma variedade de posturas corporais para expressar dominância e submissão. Um lobo dominante pode ficar ereto com a cauda levantada, enquanto um lobo submisso pode se agachar, encolher a cauda e lamber o focinho do lobo dominante. Expressões faciais são usadas para comunicar intenções e emoções, por exemplo, orelhas para trás e dentes expostos indicam agressão, enquanto orelhas eretas e focinho relaxado indicam curiosidade ou interesse. Lobos marcam seu território com urina e fezes, que contêm informações sobre sua identidade, estado reprodutivo e posição hierárquica. Essas marcas ajudam a evitar confrontos diretos com outras alcateias. Lobos também possuem glândulas de cheiro em suas patas e cauda, que deixam rastros olfativos adicionais enquanto se movem. A caça é frequentemente um esforço cooperativo. Lobos trabalham juntos para cercar, isolar e abater presas grandes que seriam difíceis de derrubar individualmente. Diferentes táticas de caça são usadas dependendo do tipo de presa. Por exemplo, ao caçar grandes ungulados, lobos podem usar táticas de perseguição e emboscada para cansar a presa e atacar em pontos vulneráveis. Lobos preferem caçar grandes herbívoros como cervos, alces, bisões e caribus. Em regiões onde essas presas não são abundantes, eles se adaptam a caçar presas menores, como roedores, coelhos e aves. Lobos precisam consumir uma quantidade significativa de alimento para sustentar seu nível de atividade. Eles podem comer até 9 kg de carne em uma única refeição. O par-alfa geralmente forma um vínculo monogâmico e permanece junto ao longo da vida. Eles são os únicos reprodutores na alcateia, embora em algumas situações, lobos subordinados também possam se reproduzir. O acasalamento ocorre no final do inverno e após um período de gestação de cerca de 63 dias, a fêmea dá à luz em uma toca. A ninhada pode variar de 4 a 6 filhotes, que nascem cegos e surdos. Eles dependem totalmente da mãe nas primeiras semanas de vida. Os filhotes começam a sair da toca com cerca de 3 semanas de idade e são desmamados por volta das 6 a 8 semanas. Todos os membros da alcateia ajudam a cuidar dos filhotes, trazendo comida e ensinando habilidades de caça. À medida que crescem, os filhotes começam a participar de atividades da alcateia, aprendendo a caçar e a se comunicar. Lobos podem percorrer grandes distâncias em busca de alimento, especialmente em áreas onde as presas são migratórias. O tamanho do território varia, mas pode ser extremamente grande, especialmente em regiões com baixa densidade de presas. Territórios são rigorosamente defendidos contra intrusos. Quando os jovens lobos atingem a maturidade, geralmente entre 1 e 3 anos, eles podem deixar a alcateia para procurar parceiros e formar suas próprias alcateias. Esse comportamento de dispersão ajuda a evitar a endogamia e promove a diversidade genética. Os lobos exibem uma complexa rede de comportamentos sociais e de comunicação que lhes permite sobreviver e prosperar em diversos ambientes. A vida em alcateia, a hierarquia social e a cooperação na caça são aspectos fundamentais de sua existência. Lobos são carnívoros e preferem presas grandes, mas são altamente adaptáveis e oportunistas em suas escolhas alimentares. Eles caçam principalmente ungulados, mamíferos de casco como cervos, alces, caribus e bisões. Em áreas onde grandes presas não são abundantes, lobos caçam presas menores, como coelhos, roedores, aves, peixes e até insetos. Eles também podem consumir frutas e vegetais em períodos de escassez de carne. Lobos adultos precisam de cerca de 1,5 a 2,5 kg de carne por dia,
mas podem consumir até 9 kg em uma única refeição quando a caça é bem-sucedida. A caça de grandes presas é geralmente um esforço cooperativo. Os lobos utilizam estratégias de caça que envolvem coordenação e comunicação entre os membros da alcateia. Lobos podem usar táticas de perseguição para caçar a presa e emboscadas para atacar de forma mais eficiente. Eles muitas vezes tentam isolar indivíduos mais fracos ou doentes do grupo. Lobos cercam a presa para evitar que ela escape e a conduzem para uma área onde podem atacá-la com mais facilidade. Eles visam partes vulneráveis do corpo da presa, como o pescoço ou a parte traseira, para incapacitar rapidamente o animal. Após uma caça bem-sucedida, os membros da alcateia comem rapidamente para evitar a perda da presa para outros predadores ou necrófagos. Eles costumam começar a comer pelas áreas mais nutritivas, como órgãos internos. A ordem de alimentação geralmente reflete a hierarquia social, com os alfas comendo primeiro, seguidos pelos betas e outros membros subordinados. Em algumas ocasiões, lobos podem enterrar sobras de comida para consumir mais tarde, uma prática conhecida como cachim. Isso ajuda a garantir uma fonte de alimento durante períodos de escassez. Como predadores de topo, os lobos desempenham um papel crucial na regulação das populações de herbívoros. Ao controlar a população de presas, eles ajudam a prevenir a superexploração da vegetação. Lobos geralmente caçam indivíduos mais fracos, doentes ou velhos, o que contribui para a seleção natural e a saúde geral das populações de presas. Em tempos de escassez, os lobos demonstram uma grande capacidade de adaptação. Eles podem percorrer grandes distâncias em busca de comida ou recorrer a uma dieta mais variada, incluindo pequenas presas e carniça. A escassez de presas naturais pode levar os lobos a se aproximarem de áreas habitadas por humanos, resultando em conflitos devido à predação de gado. Os cientistas estudam a dieta dos lobos analisando o conteúdo de suas fezes, SCAC, que fornece informações sobre os tipos de presas consumidas e a saúde geral do ecossistema. Colares de GPS são usados para monitorar os movimentos e padrões de caça dos lobos, ajudando a entender suas estratégias de caça e uso do território. A alimentação dos lobos é uma área de estudo fascinante, refletindo sua adaptabilidade e o papel crucial que desempenham nos ecossistemas. Os lobos são geralmente monogâmicos, formando pares que duram a vida toda. O par alfa, macho e fêmea dominantes, é normalmente o único grupo que se reproduz na alcateia. O acasalamento ocorre uma vez por ano, geralmente no final do inverno, entre janeiro e março, dependendo da localização geográfica. O par alfa passa por um ritual de cortejo que inclui carícias, lâmbidas e comportamentos de submissão e dominância. Esse comportamento ajuda a fortalecer o vínculo entre o par. A cópula em si pode durar de 10 a 30 minutos, e durante esse tempo, os lobos permanecem amarrados pela base do pênis do macho, que incha dentro da fêmea. Esse nó pode ajudar a garantir a transferência de esperma. A gestação dura cerca de 63 dias. Durante esse período, a fêmea busca ou escava uma toca adequada para dar à luz. Tocas podem ser cavadas no solo, encontradas em cavernas ou sob raízes de árvores. Uma fêmea geralmente dá à luz de 4 a 6 filhotes, embora o tamanho da ninhada possa variar dependendo de fatores como a disponibilidade de alimento e a saúde da fêmea. Os filhotes nascem cegos, surdos e totalmente dependentes da mãe. Eles pesam entre 300 e 500 gramas ao nascer. A fêmea amamenta os filhotes por cerca de 6 a 8 semanas. Durante esse período, o macho alfa e outros membros da alcateia trazem comida para a mãe. Os filhotes abrem os olhos por volta dos 10 a 14 dias de vida e começam a explorar fora da toca a partir das 3 semanas de idade. Por volta das 6 a 8 semanas, os filhotes começam a ser desmamados e introduzidos a alimentos sólidos, que são regurgitados pelos adultos. Filhotes começam a aprender comportamentos sociais e habilidades de caça, brincando entre si e observando os adultos.
Toda a alcateia participa do cuidado e ensino dos filhotes. A partir dos 3 meses de idade, os filhotes começam a acompanhar a alcateia em atividades de caça, inicialmente como observadores. Eles gradualmente participam mais ativamente à medida que se desenvolve. À medida que crescem, os filhotes começam a estabelecer suas posições na hierarquia social da alcateia, através de interações com outros membros. Quando atingem a maturidade, muitos jovens lobos deixam a alcateia natal para procurar parceiros e formar suas próprias alcateias. Esse comportamento de dispersão ajuda a evitar a endogamia e a promover a diversidade genética. A abundância de presas é crucial para o sucesso reprodutivo. Em períodos de escassez, a sobrevivência dos filhotes pode ser comprometida. A atividade humana, como caça e destruição de habitat, pode impactar negativamente a reprodução e sobrevivência dos lobos. Esforços de conservação, incluindo proteção legal e projetos de reintrodução, são essenciais para manter populações saudáveis de lobos. A reprodução dos lobos é um processo complexo e fascinante, que envolve um forte componente social e cooperativo. A estrutura da alcateia e a hierarquia desempenham papéis fundamentais na garantia do sucesso reprodutivo e na sobrevivência dos filhotes. Com a expansão da agricultura e da urbanização, os habitats dos lobos foram severamente reduzidos. Isso levou a um declínio drástico nas populações de lobos, especialmente na Europa e na América do Norte. Durante séculos, os lobos foram perseguidos e caçados por serem vistos como uma ameaça ao gado e à segurança humana. Em muitos lugares, eles foram exterminados ou suas populações foram drasticamente reduzidas. Em várias regiões, os lobos são agora protegidos por leis que proíbem a caça e promovem a conservação de seus habitats. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobo cinzento é protegido pela Lei de Espécies Ameaçadas Endangered Species Act. A criação de parques nacionais e reservas naturais oferece refúgio seguro para os lobos. O Parque Nacional de Yellowstone é um exemplo significativo, onde os lobos foram reintroduzidos com sucesso. Projetos de reintrodução visam reestabelecer populações de lobos em áreas onde foram extintos. O sucesso desses projetos depende de uma gestão cuidadosa e de apoio comunitário. A reintrodução de lobos em Yellowstone em 1995 é um exemplo bem-sucedido que teve um impacto positivo na ecologia do parque, ajudando a controlar as populações de herbívoros e a restaurar o equilíbrio ecológico. Os lobos às vezes atacam gado doméstico, levando a conflitos com fazendeiros e pecuaristas. Isso pode resultar em retaliação contra os lobos. Soluções: programas de compensação financeira e o uso de medidas preventivas, como cães de guarda e cercas, são estratégias utilizadas para mitigar esses conflitos. A expansão agrícola e urbana continua a fragmentar os habitats dos lobos, reduzindo suas áreas de caça e de reprodução. A criação de corredores de vida selvagem que conectam habitats fragmentados pode ajudar a manter populações viáveis de lobos. A redução de populações pode levar à endogamia e à perda de diversidade genética, tornando os lobos mais vulneráveis a doenças e problemas genéticos. Programas de monitoramento genético e a introdução de novos indivíduos de outras populações podem ajudar a manter a diversidade genética. Como predadores de topo, os lobos desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas. Sua presença ajuda a controlar as populações de herbívoros, promovendo a regeneração da vegetação e beneficiando outras espécies. Ao regular as populações de presas, os lobos contribuem para a biodiversidade e a resiliência dos ecossistemas. A reintrodução de lobos em Yellowstone, por exemplo, resultou na recuperação de espécies de plantas e no aumento de outras populações de animais, como castores e aves.
Programas educacionais são essenciais para aumentar a conscientização sobre a importância da conservação dos lobos e para promover a coexistência pacífica com humanos. O envolvimento das comunidades locais nos esforços de conservação, através de iniciativas de ecoturismo e projetos comunitários, pode ajudar a construir apoio para a proteção dos lobos. A pesquisa contínua sobre o comportamento, a ecologia e a genética dos lobos é fundamental para informar estratégias de conservação eficazes. O uso de tecnologia, como colares de GPS e câmeras de monitoramento, ajuda a rastrear populações de lobos e a avaliar o impacto das medidas de conservação. A conservação dos lobos é um esforço multifacetado que requer colaboração entre cientistas, governos, comunidades locais e organizações de conservação. Embora os desafios sejam significativos, os benefícios ecológicos e a importância cultural de preservar esses majestosos predadores fazem com que os esforços valham a pena. Cada lobo tem um uivo único, que pode ser usado para identificar indivíduos. Uivos são usados para se comunicar com membros da alcateia e com outras alcateias. Um uivo pode ser ouvido a até 10 quilômetros de distância. Lobos usam urina e fezes para marcar seus territórios, estabelecendo fronteiras claras que ajudam a evitar confrontos com outras alcateias. Lobos usam uma variedade de expressões faciais e linguagem corporal para se comunicar, incluindo orelhas eretas para sinalizar interesse e orelhas para trás para indicar submissão ou medo. Obrigado por assistir, deixe o like e compartilhe até a próxima.